Meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista de Campos, no Rio de Janeiro, no meu querido Brasil. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder me dirigir aos irmãos na condição de missionário desta igreja. Os irmãos não imaginam o sentimento, a alegria de saber que pertenço ao corpo vivo de Cristo chamado Segunda Igreja Batista de Campos, que os irmãos estão orando e agora procurando conhecer um pouco mais do ministério, esse sentimento de pertencimento, de saber que eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo a obra de Deus, mas na retaguarda está o povo de Deus, a Igreja de Jesus. Eu quero saudar o pastor Heber Silva, sua família, esse grande amigo e mentor que Deus nos tem dado ao longo dos anos. Eu estou muito feliz de poder falar aos irmãos nessa oportunidade que me foi aberta pela área de missões da igreja. Meus irmãos, o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, principalmente, é com a causa da Bíblia. Estamos aqui, literalmente, para colocar uma Bíblia em português nas mãos de cada pessoa que fala esse idioma nesse país e arredores. Nós estamos muito felizes porque nesses pouco mais de 3 anos de ministério, Deus nos deu uma estratégia que é o Seminário de Ciências Bíblicas. E através desse seminário, nós estamos alcançando os brasileiros. Já estivemos nos seguintes estados: Texas, Georgia, New Jersey, New York. Estivemos em Maryland, em Washington. São estados que já se abriram e nós já receberam esses seminários, além da Flórida. Então, nós estamos levando a palavra de Deus. Foram já 12 seminários. Cada seminário, 100 pessoas, 150 pessoas, 90 pessoas, oriundas de diversas denominações evangélicas, inclusive da Igreja Católica e inclusive pessoas não crentes também. E elas vêm e ficam maravilhadas com o Seminário de Ciências Bíblicas. Porque o seminário responde às seguintes perguntas. Primeiro, como a Bíblia chegou até nós? Segundo, qual é o propósito, a finalidade da Bíblia? E terceiro, como a Bíblia é traduzida e interpretada com relevância para o homem de hoje. E quando essas disciplinas, essas matérias vão alcançando as pessoas, elas vão ficando maravilhadas e Deus toca no coração delas. Tem sido uma maravilha esse ministério que os irmãos realizam através da nossa presença aqui. Esse ministério brasileiro, meus irmãos, ele só existe porque a Sociedade Bíblica Americana fez uma aliança com a Sociedade Bíblica do Brasil. E assim essas duas sociedades se uniram para criar o Ministério Brasileiro e agora alcançar com a palavra de Deus em português o povo que fala essa língua aqui nos Estados Unidos e arredores. Agora, além de impactar com a palavra de Deus através do Seminário de Ciências Bíblicas, nós estamos assessorando igrejas, associação de pastores, falando em convenções e associações sobre a Bíblia, essa preciosa palavra de Deus. Irmãos, se lembram do autor aos Hebreus que disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra poderosa de Deus. É essa palavra que queremos fazer chegar a quase 2 milhões de brasileiros pelas estatísticas formais e autorizadas que vivem nos Estados Unidos. E como eu moro na cidade de Orlando, na Flórida, chegam em Orlando a cada ano para fazerem turismo, nessa grande capital do turismo do mundo. Cerca de 2 milhões de brasileiros chegam aqui, passam uma semana, 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias e voltam. Um percentual acaba ficando aqui nos Estados Unidos. E vai crescendo o desafio de alcançar esse povo com a palavra de Deus. Então, o nosso tempo aqui é usado na promoção da causa da Bíblia. Eu sou aqui o missionário da Bíblia em português, a pessoa que está sendo a referência para o que tem a ver com a palavra de Deus em português aqui nesse país. E eu conto com as suas orações. Eu, minha esposa Poliana e as minhas filhas Sara e Hannah, nós contamos com o suporte espiritual da Segunda Igreja Batista de Campos. Morando em Orlando, meus irmãos, além de fazer esse trabalho maravilhoso que me empolga e que ocupa 90% do meu tempo,
eu estive durante 2 anos à frente da primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando, a PIBA Orlando. E durante 2 anos eu pastoreei. No último mês de janeiro eu entreguei o ministério daquela igreja e comecei agora a plantar uma nova igreja em Orlando com um grupo de irmãos. Nós estamos ali plantando numa região estratégica. Vejam, os irmãos, são 4 cidades, eu vou mencionar os nomes delas aqui para os irmãos guardarem no coração. A cidade de Windermere, a cidade de Winter Garden, a cidade de Gotha e a cidade de Ocoee. Essas 4 cidades, Windermere, Winter Garden, Gotha e Ocoee, são as cidades que recebem a maior quantidade de brasileiros em Orlando atualmente. Eles estão vindo para essa região e, pasmem, nessa região não temos nenhuma igreja brasileira, de nenhuma denominação. Não há nenhum culto em português nessa cidade, nenhuma classe de escola dominical em português nessa cidade, nenhuma célula em português nessa cidade. Nós estamos plantando uma igreja ali, já somos 27 famílias e nós estamos organizando essa igreja. Em breve vamos organizá-la formalmente. Nós estamos chamando aqui o pastor Heber Silva, que é o pastor da segunda igreja. Porque se eu sou missionário dos irmãos, estou aqui plantando essa igreja, na minha retaguarda precisa estar essa igreja. O pastor Heber está nos acompanhando em oração, está nos mentoreando e em breve vamos organizar essa igreja. Então veja como Deus é maravilhoso. A segunda igreja batista de Campos, aí no Rio de Janeiro, no Brasil, agora tem um braço estendido aqui na cidade de Orlando, através dessa igreja que está sendo agora plantada aqui para alcançar brasileiros que decidem vir morar aqui. Eles chegam aqui, meus irmãos, eles não têm igreja, eles não têm denominação, eles não têm nenhum background, nenhum pano de fundo religioso, mas logo, logo eles encontram o caminho da igreja, logo eles se abrem para o evangelho e se convertem. Já tem um grupo lá se preparando para ser batizado. Em breve vamos batizar um grupo de irmãos, porque a palavra de Deus não volta vazia. E além disso, de ajudar na plantação dessa igreja e de viajar o país inteiro divulgando e promovendo a causa da Bíblia, nós estamos atuando junto aos pastores batistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. No último mês de agosto, no ano passado, eu fui eleito presidente da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros aqui na América do Norte. E são mais de 100 pastores. E eles estão precisando tanto de oração, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, que a maioria dos pastores aqui brasileiros são bivocacionados. Eles precisam trabalhar duro durante o dia, durante a semana, para poderem dar o seu sustento, porque as igrejas são pequenas, elas não têm recurso. Ao contrário do que muita gente pensa, a igreja brasileira nos Estados Unidos carece muito de apoio, de suporte, de parceria. Há igrejas que estão fechando, meus irmãos, por falta de obreiros. Há obreiros que não estão tendo condições de continuar à frente das igrejas por falta de sustento. Mas graças a Deus, uma luz do fundo do túnel se acendeu. A Junta de Missões Mundiais já está olhando há 3 anos, olhando aqui para os Estados Unidos. Já começou algumas iniciativas, alguns trabalhos de apoio a esses pastores. Ore por isso. Se Deus tocar no seu coração, fale conosco, queremos ajudar a obra batista brasileira nos Estados Unidos. E como presidente dos pastores batistas aqui nos Estados Unidos, eu estou pronto a conversar com os irmãos, mas eu queria que a segunda igreja batista de Campos colocasse na sua agenda de oração cada igreja batista brasileira aqui nesta nação. Então é um pouco do que fazemos, que eu estou compartilhando com os irmãos. Estou alegre demais de poder fazer isso através desse vídeo que a área de missões da igreja me solicitou. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus prospere a igreja cada vez mais, que Deus triplique, quadruplique as bênçãos na vida dos irmãos, na vida do pastor Heber, de todo o colegiado de ministros, que a graça de Jesus cubra os irmãos e que o poder do Espírito Santo seja superabundante na vida dos irmãos. É a minha oração. Ore pelo seu missionário da Bíblia, pelo seu plantador de igrejas, pelo seu líder de pastores aqui nos Estados Unidos, porque esse é, em conjunto, esse é o nosso trabalho missionário. Que o Senhor Jesus a todos abençoe. Amém.